live que foi organizada pela equipe de comunicação da SBI, Adriana Cohen e a equipe toda aí, Rafael. O tema da live é a nutrição, né, e os efeitos da nutrição no sistema imune em tempos de Covid-19. Eu vou me apresentar primeiro, né? Meu nome é Ana Caetano Faria, eu sou médica, pesquisadora e professora de imunologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu me formei em medicina pela UFMG, fiz o mestrado em microbiologia pela UFMG também, o doutorado em imunologia pela Universidade de São Paulo, a USP, e o pós-doutorado em imunologia também pela Harvard Medical School, em Boston. E o meu laboratório trabalha há 25 anos exatamente no tema dos efeitos, né? Quais são os efeitos da nutrição e dos componentes da dieta no sistema imune e na atividade imunológica. E esse vai ser o tema, então nós vamos tentar abordar isso, quais são esses efeitos, qual a importância deles, e é exatamente no momento que a gente está precisando tanto do sistema imune, né, que é no momento de uma infecção grave como a Covid-19. E uma das primeiras perguntas que as pessoas têm me feito em várias entrevistas aí é se é possível ou como que a gente faz para reforçar a imunidade, para melhorar a imunidade. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é que isso não existe. Na verdade, a gente não reforça o sistema imune. O sistema imune de uma pessoa saudável, em condições ideais, ele já é suficiente, robusto o suficiente para enfrentar qualquer desafio, inclusive uma infecção como essa. A questão que se coloca é que o nosso estilo de vida, né, o chamado estilo de vida ocidental moderno, ele não contribui para esse desempenho adequado e ótimo do sistema imune. O que isso significa? Nós temos uma vida que é marcada por quê? Sedentarismo, né, sono inadequado, um estresse contínuo, né, inclusive agora com essa pandemia, né, todo mundo dentro de casa, e uma alimentação que não é uma alimentação saudável. Então, nós não vivemos em condições ideais, né? Então, obviamente, o nosso corpo não está com o seu desempenho máximo, e o sistema imune também não. Então, partindo desse pressuposto, é que eu queria discutir como que nós podemos tomar algumas atitudes, né? Esse momento é tão bom quanto outro qualquer, não é só na pandemia que a gente deve pensar nisso, mas é na vida como um todo, para tornar as condições de funcionamento do sistema imune condições ideais, para que a gente tenha uma imunidade adequada para enfrentar todos os desafios, inclusive esse, né? E existem 4 pilares que eu diria que são importantes para o funcionamento ideal do sistema imune. O primeiro deles é a gente criar condições de minimizar o estresse crônico diário. É claro que desaparecer o estresse, viver sem estresse é impossível, mas a gente tem que procurar maneiras, né, de diminuir o estresse. Por quê? O estresse é uma resposta fisiológica nossa, né, que há uma reação a um estímulo estressor qualquer, e há uma sensação de perigo, e ele coordena, né, respostas que vão do sistema nervoso para o sistema endócrino para o sistema imune. E nessa resposta de estresse, por exemplo, na resposta aguda, né, quando a gente está respondendo a um perigo, o que acontece? Tem uma elevação de alguns hormônios, mediadores químicos, né, no corpo, que é principalmente as catecolaminas, por exemplo, a adrenalina, glicocorticoide ou cortisol, por exemplo, que faz uma série de coisas, faz o coração bater mais rápido, a gente aumentar a frequência respiratória, e essa reação, nesse momento, é uma reação importante, porque ela mobiliza o metabolismo e tal, e mobiliza inclusive as células do sistema imune, né, para nos tirar dessa situação de estresse. Acontece que quando o estresse se torna crônico, né,
um estresse de baixa intensidade mais crônico, esses mediadores tendem a não abaixar, que é o que acontece depois de uma situação de estresse agudo. Então a gente continua produzindo. E alguns deles, principalmente o cortisol produzido sistemicamente, cronicamente, ele tem um efeito muito deletério no sistema imune. Ele é um imunossupressor. Vai interferir com o funcionamento, né, das células do sistema imune e inclusive pode matar essas células. Então o estresse crônico é um fator de imunossupressão grave. O que nós podemos fazer? Criar maneiras de relaxar um pouco, né? Yoga, não sei, meditação, alguma técnica de relaxamento, mas tentar minimizar o máximo o estresse, né? Outro pilar seria o exercício físico. E aí seria o exercício físico regular, né? Não exercício extenuante, mas um exercício físico regular e moderado. E adequado para a idade, claro, né? O exercício físico ele é muito importante, não só, a gente já sabe, né, para o corpo em geral, então para a musculatura, né, para atividade cardiovascular, nesse momento para a atividade do trato respiratório, né, então ele auxilia, por exemplo, na eliminação de micro-organismos e previne, né, infecções do trato respiratório, então é muito importante o exercício nesse momento, mas para o sistema imune ele também é fundamental. Esse exercício regular de baixa intensidade, primeiro ele tem um efeito na circulação, né? Tanto na circulação sanguínea quanto na circulação linfática. E a circulação ele é muito importante para as células do sistema imune. Por quê? Essas células, elas funcionam circulando, quer dizer, as células imunes, elas têm que alcançar todos os tecidos do corpo, então circular é muito importante, né? Além de tudo, a circulação linfática drena, né, antígenos, micro-organismos que a gente está recebendo em várias partes do corpo para dentro dos órgãos linfóides e facilitam as chamadas respostas imunes. Então a circulação ela é fundamental para o bom funcionamento do sistema imune. E o exercício físico, ele auxilia muito em criar uma boa circulação, né? Tanto sanguínea quanto linfática. Tanto é que hoje em dia, raramente, os médicos não recomendam mais repouso absoluto, né? Até paciente em coma, a gente faz massagem e tal, porque a circulação ela é fundamental para as células do sistema imune. E o exercício físico, então, ele tem um efeito muito importante nisso. Além disso, durante o exercício físico, você libera alguns mediadores, tipo endorfinas, por exemplo, que vão exatamente contrapor os mediadores deletérios que são produzidos pelo estresse. Por exemplo, o cortisol. Então, ele também tem um efeito, digamos, antiestressante, né? Um efeito benéfico, né? Contrapondo os efeitos do estresse crônico. O terceiro pilar que a gente comentou aqui é o sono. O sono adequado é muito importante. Por quê? Porque no momento do sono você diminui o metabolismo e é nesse momento, né, que você recompõe, né, as energias do corpo, né, as reservas energéticas, e para o sistema imune é um momento de produção de células imunes, muito mais, né, que ocorre com uma intensidade maior durante esse período de repouso, né? E já existem vários trabalhos recentes mostrando como esse ciclo circadiano, né, ou seja, o ciclo do sono e da vigília é fundamental para a atividade imunológica, inclusive que ele ocorra em momentos adequados, que a gente não fique trocando toda hora, né? E por isso o jet lag também né, mudar de país e mudar o ciclo do sono também tem um efeito deletério no sistema imune. E existem trabalhos mostrando que, por exemplo, as pessoas que dormem bem, que dormem menos de 5 horas por dia, têm 4 a 5 vezes mais chance de ter infecções respiratórias, por exemplo.
exatamente por esses motivos. Então existem trabalhos já na literatura, não só de imunologia básica, né, mostrando quais são os mecanismos, mas trabalhos com clínicos, mostrando que um bom período de sono, que seria 8 horas por dia, né, para os adultos, e um sono de qualidade, ele é fundamental para repor as energias e para o bom funcionamento e a produção das células do sistema imune. E o quarto pilar, que eu diria importante para a saúde do sistema imune, é uma alimentação adequada. E aí nós vamos incluir, em primeiro lugar, uma boa hidratação, né? As pessoas em geral não lembram de tomar líquido, tomar água durante o dia, isso é fundamental, né? Porque o nosso corpo é composto basicamente de água e o sistema imune precisa dessa hidratação também. E ter uma alimentação saudável. O que significa isso? Primeiro, a gente tentar combater os hábitos da chamada dieta ocidental moderna, né? Que é uma dieta rica em componentes que são extremamente inflamatórios, que são baseados em quê? Em alimentos ultraprocessados pela indústria alimentícia, né? Que vão ser ricos em carboidratos, em açúcares refinados, por exemplo, em gorduras saturadas e sódio, muito sódio, né? Tem trabalho mostrando que a população brasileira come 5 vezes mais sódio do que o que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, e nós temos trabalho do nosso laboratório mostrando que o sódio tem um efeito inflamatório importante no corpo. E tentar substituir essa dieta, né, que é pobre em nutrientes saudáveis e rica em gorduras saturadas, sódio e carboidratos refinados, e por uma alimentação que seja rica em alimentos com um valor biológico maior, que são o quê? Alimentos, frutas, né? Legumes, né? Vegetais, que vão conter muitas, por exemplo, vitaminas, né? Vitamina C, vitamina A, né? Que nós vamos falar um pouco mais delas depois. Também tentar comer grãos que sejam pouco processados ou que sejam integrais, porque o processamento elimina exatamente esses componentes importantes dos grãos. Peixes, alguns peixes de águas profundas e alguns peixes gordurosos, por exemplo, o salmão, o atum ou mesmo a sardinha, né, que vão ser ricos em vitamina D, por exemplo, em ômega 3, né? Alguns vegetais que sejam ricos em fibras, né? Porque fibra é uma coisa muito importante, não só para o funcionamento do intestino, mas também para manter uma microbiota saudável, né? Para manter uma composição adequada dessas bactérias que habitam o nosso intestino. E essa alimentação, né, preferencialmente uma alimentação que privilegia alimentos in natura e que foge das frituras, dos alimentos industrializados, ela tem uma ação não só assim, metabólica, que vai ter uma repercussão indireta no sistema imune, mas todos esses componentes, a gente sabe isso hoje, né, e a gente tem vários trabalhos mostrando isso. Esses componentes, as vitaminas, por exemplo, têm receptores nas células imunes, então eles têm uma ação direta no sistema imune, né? E além dessa ação direta, ou seja, de reforçar, né, ou de melhorar o funcionamento, a função e a produção dessas células, a proliferação delas, também essa alimentação ela auxilia na manutenção dessa microbiota, né? O que é essa microbiota? É o conjunto na verdade, de bactérias e micro-organismos em geral, né? Que habita, né, as superfícies do corpo, mas principalmente o intestino. Nós temos 100 trilhões de bactérias no intestino e mais de 1.600 espécies lá, e essas bactérias, elas na verdade fazem parte do nosso corpo. É mais ou menos 1,5 kg de bactérias que a gente carrega
e que cumprem uma função muito importante, porque elas não só ajudam no metabolismo, mas elas produzem, a partir desse metabolismo que só elas conseguem fazer, produtos que são fundamentais para o corpo, por exemplo, a vitamina K, a biotina, e são capazes de decompor as fibras, né? De novo, as fibras que a gente deve comer sempre na nossa alimentação diária, né? Que vem aí de vegetais e batata doce, que tem muita fibra. Elas decompõem essas fibras que fazem a digestão delas, que nós não somos capazes de fazer, e produzem os ácidos graxos de cadeia curta, por exemplo, acetato, butirato, que são componentes muito importantes para o sistema imune. A gente tem receptores para eles no intestino e eles vão auxiliar em manter a homeostase intestinal, então manter um perfil anti-inflamatório da imunidade, né? Então, trocar essa dieta, que a gente chama de dieta com perfil bastante inflamatório, que é essa dieta ocidental, né, rica em sódio, gordura saturada e açúcar refinado, para uma dieta que tem um perfil mais anti-inflamatório. E isso é importante até nos momentos que a gente está vivendo de precisar da resposta imune protetora contra a infecção. Por quê? É uma ideia falsa de que a gente precisa estar muito inflamado para combater a infecção, né? A resposta imune adequada, inclusive numa pandemia dessa, é muito importante a gente lembrar disso, é aquela em que a gente consegue diminuir a viremia, né? A reprodução do vírus, por exemplo, e as nossas células do sistema imune conseguem ficar livres dele com um dano mínimo para o corpo, né? O que a gente chama de doença infecciosa e uma doença grave nesse momento é ter, por exemplo, uma falência respiratória. Por quê? Porque você inflamou demais. Para ficar livre do micro-organismo, do vírus, você destrói, né, o pulmão, causa uma inflamação terrível no pulmão e você pode morrer dela, inclusive. Então, esse balanço durante uma resposta imune, né, entre ter uma resposta adequada para combater um micro-organismo, no caso o vírus, mas ao mesmo tempo você proteger os seus tecidos, e no caso o pulmão, e não entrar numa síndrome respiratória grave, né, que é um quadro grave da doença, é muito importante. E por isso que essa dieta anti-inflamatória ela é muito importante, manter uma microbiota saudável é importante para que essa resposta ocorra de uma forma adequada, sem causar mais dano do que benefício, né? Uma outra questão que as pessoas têm feito, e aí também já tive várias perguntas sobre isso. Primeiro foi sobre a vitamina C, sobre as suplementações, né? Se devia suplementar a vitamina C, e agora é a vitamina D, que é a bola da vez, né? Bom, de fato as duas são muito importantes para o funcionamento do sistema imune. A vitamina C, além dela ser antioxidante, ela tem uma ação direta nas células, né, do sistema imune, ajuda na proliferação dos linfócitos, das células imunes, e então ela de fato precisa estar em níveis adequados, né? E os níveis adequados por dia seria mais ou menos 75 a 90 miligramas, né? Então, teve uma corrida grande agora, as frutas cítricas, todo mundo comprando um monte de frutas cítricas para aumentar a quantidade de vitamina C, e gente correndo para suplementar. E eu queria dizer isso, eu acho que isso não deve ser feito, porque a suplementação ela não é necessária. Se você ingere uma laranja e meia por dia, uma laranja e um morango por dia, isso é o suficiente de vitamina C para você ter os níveis adequados na circulação, né? Então comer um pouquinho mais, tal, tudo bem, mas uma quantidade maior de 500 miligramas, por exemplo, de vitamina C por dia, que a maioria dos suplementos é maior que essa, não tem uma função importante. Inclusive, isso vai ser excretado pelos rins e pode, inclusive, dependendo da quantidade que as pessoas comem, ter efeitos, inclusive, tóxicos, né? Porque a vitamina C, por exemplo, ela ajuda na absorção de ferro. Você pode aumentar demais a absorção de ferro com efeitos no organismo.
ela ajuda na manutenção de alguns medicamentos por mais tempo na circulação, por exemplo, aspirina. Então, a suplementação ela só deve acontecer por recomendação médica, porque aí ele vai avaliar qual que é, né, o benefício disso. E a vitamina D é a que está mais famosa nos últimos tempos por causa do estudo dos médicos de Turim, né, que foi publicado há poucos dias atrás, e de fato é um estudo muito interessante, né? A gente está descobrindo muita coisa interessante com essa epidemia também. Mas o que eles mostram é que eles mostram uma correlação alta, né, positiva e alta, entre os pacientes, principalmente idosos, internados com a síndrome grave, ou seja, com a doença grave, a Covid-19, e a deficiência de vitamina D. Ou seja, o que eles estão alertando é que a deficiência da vitamina D ela é um fator de risco para as doenças respiratórias, e de fato é mesmo, né? Por quê? Porque a vitamina D ela tem um efeito importante, as células do sistema imune têm receptores para a vitamina D, né? Então ela tem um efeito importante no funcionamento das células imunes, não só na resposta imune inata, que a gente chama, né? Na resposta inicial aos vírus, aos micro-organismos, mas também no controle dessa resposta, a mesma coisa que eu tinha dito antes, ou seja, controlar essa resposta inflamatória para que ela não se torne prejudicial. Então, ter quantidades adequadas de vitamina D é muito importante para isso. E a vitamina D, de fato, ela é fundamental no organismo, né? A gente conhece os efeitos dela, que já são mais públicos, assim, na absorção de cálcio, né? De ferro, então na saúde dos ossos, dos músculos, dos dentes. Mas essa ação no sistema imune, ela é muito importante. Mas a suplementação ela só deve ocorrer em indivíduos que tenham deficiência dessa vitamina. Por quê? E a deficiência significa um nível abaixo de 20 ou 30 unidades internacionais no soro. Esse que é o nível. E normalmente as pessoas que tomam suplemento, né, principalmente os idosos, né, nos idosos é uma deficiência relativamente comum, já fizeram esses exames e sabem que precisam suplementar e já estão sendo suplementados. E por quê? Porque os níveis adequados de vitamina D podem ser facilmente obtidos com a ingestão de alimentos, né? Por exemplo, quais são os alimentos ricos em vitamina D? Como a vitamina D é lipossolúvel, né? Ela vai estar presente em peixes gordurosos, por exemplo, os mesmos que eu falei, salmão, sardinha, por exemplo, os queijos mais gordurosos, o leite, né? Leite suplementado, tem muito leite suplementado com vitamina D, ovos, né? No ovo, na gema do ovo, tem bastante vitamina D. Então, a ingestão adequada desses alimentos já vai te fornecer os níveis que você precisa de vitamina D suficiente. Então, a suplementação, de novo, só é recomendada para aqueles indivíduos que têm deficiência, que têm um nível abaixo do normal de vitamina D. Outra forma fácil de obter vitamina D, porque ela é obtida em forma de um precursor, né, mesmo nos alimentos, e ela se transforma em vitamina D no corpo, ela é metabolizada no fígado, depois nos rins, é através do sol, né? Por quê? Porque o sol, né, radiação solar, principalmente a radiação UV, durante o período que é de 10 horas até as 3 da tarde, ela é capaz de quebrar um precursor que a gente tem na pele e produzir vitamina D. Então, essa é outra forma, 20 minutos, 15 a 20 minutos de sol por dia é suficiente para também ajudar em produzir essas reservas de vitamina D, que seria mais ou menos 700 a 800 unidades internacionais, que é o que a gente vai precisar de vitamina D. Então, eu queria reforçar um pouco isso, porque eu acho que todas essas novas notícias que
as pesquisas, e o mundo inteiro está concentrado nisso, né? Agora na Covid-19, elas ajudam muito a gente a entender as coisas que são importantes no funcionamento do sistema imune, mas elas também não podem significar um pânico e uma corrida exagerada atrás de alguma bala mágica, de algum efeito mágico, né? De algum componente que você vai comer e ficar livre do vírus. Isso não existe. Primeiro, os medicamentos, mesmo os medicamentos que estão sendo descobertos ainda não foram testados. Não existe nenhum suplemento alimentar e nenhum componente alimentar mágico também que vai nos livrar da infecção. O que existe é uma série de medidas, que foi o que eu estou tentando discutir com vocês, que podem ser tomadas sim para não reforçar a imunidade, mas dar para o nosso sistema imune a chance de funcionar no seu desempenho máximo. E claro que isso ajuda, isso não vai nos livrar de nos infectar com o vírus, a única coisa que vai nos livrar disso é, de novo, o isolamento social e ficar em casa, né? Isso vai evitar a contaminação, mas ter um sistema imune saudável é sempre bom e nunca é tarde para começar a tomar essas medidas, né, de reforço do sistema imune. Eu acho que apareceram algumas perguntas aqui, né, durante eu tenho um ajudante aqui, que é o meu filho, que vai ler para mim as perguntas. Vamos ver se a gente consegue responder. Quem sofre de crise de ansiedade já tem imunidade baixa? Qualquer pessoa que tem algum aumento, né, de estresse, por exemplo, uma crise de ansiedade, tem um problema, já que pode dificultar o bom funcionamento do sistema imune. E é por isso que eu estou dizendo, vale a pena controlar a ansiedade de alguma maneira, né? E isso é importante. Nesse momento e em qualquer momento da vida, né? A ansiedade é uma das formas de dificultar o funcionamento do sistema imune, com certeza. As moléculas do sistema imune na terceira idade, elas são modificadas de qual jeito? Como? Na terceira idade porque, na verdade, a Covid-19 está acometendo principalmente os velhos, né? E isso vai ser um objeto de bastante pesquisa nesses anos. O que acontece é que o envelhecimento ele é acompanhado de uma série de modificações no sistema imune, de fato, né? Então, não é que os velhos sejam imunodeficientes, não, mas porque, inclusive, a gente tem velhos muito saudáveis, e no Brasil a gente tem, inclusive, muitos centenários saudáveis agora. O que acontece é que o envelhecimento, ele significa uma redução, né, na imunidade de células chamadas linfócitos, né? E ele significa um aumento, né, subclínico dessa reação que eu chamo de inflamação. Então, existe até um conceito que as pessoas chamam de inflammaging, que é uma inflamação associada ao envelhecimento, e que ela pode estar relacionada, inclusive, com o surgimento de doenças inflamatórias crônicas, Alzheimer, Parkinson, por exemplo, né? Então, o envelhecimento, de fato, é um momento em que o sistema imune tem uma certa dificuldade de lidar com infecções, por exemplo, mas o que acontece é que alguns indivíduos, que a gente chama que desenvolvem um envelhecimento saudável, né, e são vários esses indivíduos, o que eles conseguem fazer é que, apesar da produção dessas células dos linfócitos, por exemplo, diminuir com a idade, eles conseguem remodelar, né, eles fazem um remodelamento e compensar isso de alguma maneira. E isso é muito interessante, que a gente acompanha, né, que os velhinhos saudáveis e os centenários mais saudáveis são exatamente os indivíduos que conseguem fazer isso. Isso está ligado com duas coisas. De novo, a mesma história. Tem uma questão genética. Existem já alguns genes descritos que estão relacionados com envelhecimento saudável e com um perfil de envelhecimento que confere uma certa resistência. E esses genes já estão mapeados e algumas populações, né, tem esses genes. E a gente consegue ver isso na Itália, por exemplo, no Japão, e agora estamos pesquisando isso no Brasil, inclusive. Mas também com o estilo de vida, né? Então, um estilo de vida ao longo do tempo que tem uma alimentação mais saudável, né? Que tem
mantém o sono, o exercício, também é uma forma de manter os velhos mais saudáveis e remodelar esses déficits que vão acontecendo ao longo da vida. Então, de novo, isso aponta para a mesma coisa. Como a gente não tem como mudar os genes, por enquanto, a questão é manter essas atividades físicas, dormir bem e ter uma rotina, né? A rotina é muito importante porque ela significa exatamente esse ciclo circadiano aí, manter ele funcionando. Isso mantém o sistema imune funcionando da melhor maneira possível, mesmo no envelhecimento. E não é à toa que durante essa epidemia, as pessoas que exatamente estão mais propensas a ter as formas graves da doença, que é a falência respiratória, né, a síndrome respiratória grave, a SARS, e são os idosos, principalmente os idosos que têm alguma doença crônica, já que compromete o sistema imune, não é? Probióticos em cápsulas ajudam a imunidade? Se sim, quais os mais eficientes? Probióticos é um assunto bem interessante. De fato, uma das coisas que a gente pode dizer, existem alguns componentes que ajudam muito hoje o funcionamento do sistema imune e o intestino em geral, e probiótico é um deles, com certeza. Eles são bastante seguros, né, porque não tem nenhum risco o consumo deles, eles estão disponíveis hoje nas prateleiras dos supermercados, estão em iogurtes e na farmácia você consegue encontrar ele em cápsulas. E nosso grupo de pesquisa, por exemplo, a gente tem vários trabalhos mostrando que eles têm um efeito extremamente benéfico, né, no sistema imune, exatamente por manter a microbiota saudável, então manter uma composição de bactérias no intestino que seja saudável, mais anti-inflamatória, que consiga produzir esses componentes adequados para o sistema imune. Então, eles ajudam a manter essa microbiota saudável e eles têm uma ação até direta nas células do sistema imune, porque a maior parte dessas células está exatamente localizada no intestino. Então, o consumo dos probióticos regularmente é uma medida interessante, né? Ele já está recomendado para alguns pacientes, por exemplo, com doenças inflamatórias crônicas, como doença de Crohn, colite ulcerativa, mas eu acho que mesmo para quem tem alergias e tal, isso já está sendo recomendado e é uma medida que eu acho que pode ser adotada pelas pessoas, sim. Quais são os probióticos mais adequados? Pela nossa experiência, né, de trabalhar com probióticos, é sempre melhor ter um número maior de cepas, né? Então, aqueles probióticos que têm 5 ou 7 cepas, eles são melhores. Por quê? Porque eles têm uma composição maior de micro-organismos que vão auxiliar em vários aspectos ali e a ação deles na melhora da microbiota intestinal e mesmo do sistema imune é melhor. É claro que eles são muito caros, essas cápsulas, né, que tem muitos probióticos, elas são caras, não quer dizer que um iogurte que tem uma também não tem efeito, mas existem outras fórmulas de fazer isso, por exemplo, que as pessoas têm usado e têm testado, inclusive em alguns laboratórios da UFMG, o nosso particularmente não, que é o kefir, por exemplo. Né? O kefir pode ser feito tanto com leite quanto com água, e ele tem um consórcio ali de bactérias, né, probióticas, que tem uma ação muito boa também. O único problema do kefir, principalmente em época de infecção, é que precisa se tomar muito cuidado. Como ele é caseiro, né, é uma coisa feita em casa, você tem que ter certeza de que ele está livre de bactérias patogênicas. Então ele tem que ser feito de uma maneira muito cuidadosa, né, e muito assim, limpinha. Mas ele funciona, tem uma ação muito boa, né? Dormir pouco durante a semana e muito durante o final de semana prejudica o sistema imune? Essa história de que a gente vai compensar dormindo muito, isso não funciona muito bem, não. Por quê? Porque existem trabalhos bem recentes, inclusive um dos ganhadores do Prêmio Nobel há 3 anos atrás, eu acho, ou 2 anos atrás, foi exatamente mostrando isso, que o ciclo circadiano, ou seja, esse ciclo de sono e vigília, né, ele é muito importante para o funcionamento do corpo em geral, de várias células e do sistema imune em particular. Então, manter esse ciclo diariamente
isso é o adequado. Então, ter um sono que seja regular, né, suficiente, então 8 horas por dia, todos os dias, é o adequado. É o que a gente deve procurar. Por quê? Porque quebrar esse ciclo, você quebra o momento de reposição das células, e esse momento ele não pode ser adquirido de uma vez por todas no final de semana, né? Ele tem que ser feito aos poucos a cada dia. Então, assim, o sono ele deve ser mantido regularmente, é a mesma coisa do exercício físico. Portadores de doenças autoimunes, como doença celíaca, são mais suscetíveis à doença? Como é esse mecanismo? A gente está aprendendo muito com a Covid-19, né? Mas em geral o que a gente sabe é que os portadores de doenças crônicas, né? Como doença celíaca, por exemplo, ou outras doenças inflamatórias do intestino, eles têm uma suscetibilidade aumentada sim. E funciona exatamente por isso, é porque uma boa parte das células do sistema imune estão localizadas no intestino. A microbiota que tem nesse local, né, ou seja, a composição das bactérias lá, ela tem uma ação muito importante, né, como eu já disse, na produção desses metabólitos, e isso tem uma ação direta no sistema imune, e a saúde desse órgão, né, do intestino, com todas as células imunes que tem lá e com a microbiota, ela interfere em tudo no corpo. Tem trabalhos hoje mostrando que a mudança na microbiota está relacionada com obesidade, por exemplo, com doenças neurológicas e até com autismo. Então, assim, a saúde do intestino, da microbiota e do sistema imune que está localizado ali, ela interfere em tudo, inclusive, né, a gente inclusive tem trabalhos mostrando com alergia, né, com asma, que ela interfere, não exatamente com infecção, mas com o funcionamento do trato respiratório, sim. Então, acho que esses pacientes têm que tomar um cuidado extra, porque, de fato, eles não estão no melhor do funcionamento do sistema imune, não. A falta da vitamina B12 afeta o sistema imune? Todas as vitaminas afetam o sistema imune, né? As vitaminas do complexo B vão ser muito importantes na proliferação de linfócitos. Então, as deficiências de vitamina, todas elas, né? Eu falei muito da vitamina C e da vitamina D porque surgiram notícias na imprensa e teve uma corrida, né, às farmácias para suplementar e tudo, mas todas essas vitaminas são fundamentais para o funcionamento das células imunes, tanto na função delas, quanto na proliferação e na reprodução delas dentro do corpo. Então, em se localizando um déficit dessas vitaminas, aí sim, esses indivíduos têm que ser suplementados para corrigir isso, porque isso vai ter efeito no sistema imune com certeza. Vacina contra pneumonia para idosos ajuda a agravar o avanço do Covid-19? Se ajuda a agravar ou se ajuda... Ajuda a agravar. A prevenir? Bom, as vacinas também tem sido uma pergunta aí comum, e inclusive por que a vacinação da influenza qual que é o sentido que o Ministério da Saúde, inclusive, antecipou a vacinação. É claro que tem dois sentidos. O primeiro é que a vacinação, como ela previne essas doenças, né, respiratórias, primeiro elas ajudam a discriminar melhor quem está tendo, né, uma infecção pelo Covid. Por quê? Porque senão você vai ter uma sobreposição de quadros que podem ser de gripe, né, de influenza ou de uma pneumonia pneumocócica, por exemplo, com a SARS e com a Covid, com o coronavírus. E nesse momento que a gente não está conseguindo testar todo mundo, é importante que essas doenças para as quais a gente já tem vacina, né, sejam prevenidas, né? Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é que, obviamente, se você já tem uma infecção pulmonar nesse momento, isso te torna mais susceptível a ter uma forma grave da doença, né? Uma vez que você tem entrado em contato com o vírus,
isso vai ser mais difícil você combater essa infecção. Então, é por isso que a vacinação para essas doenças, outras doenças infecciosas, né, como a pneumonia pneumocócica e a influenza, né, a vacinação para a gripe, elas são importantes nesse momento, sim. Então é isso, acho que nós estamos mais ou menos no final aqui. Eu espero que tenha ajudado aí de alguma maneira, né? Eu queria dar os parabéns para a equipe de comunicação da SBI, a Adriana Cohen, a Rafaela e a turma toda que criou essa equipe, né, da qual eu faço parte, que é o time de especialistas da SBI, e a tentativa da Sociedade Brasileira de Imunologia é exatamente isso, né, reunir os seus pesquisadores para fornecer para as pessoas, né, para a população em geral, informações que sejam úteis e confiáveis, né, nesse momento de crise em que as pessoas estão muito ansiosas, né, estressadas e com muitas dúvidas sobre a Covid-19. Então é isso, muito obrigado pela audiência e por terem participado, e eu espero que tenha ajudado. E fiquem em casa, porque essa é a melhor maneira de prevenir contra a infecção. Obrigada.